e que essa energia trazida aqui, ela pode ser auxiliada. E quando ela é auxiliada, nós somos auxiliados. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por esta oportunidade de aqui estarmos. Rogamos o teu amparo, o teu amor, a tua luz, para que tenhamos clareza sobre os caminhos que encontrarmos, sobre as nossas escolhas. Auxilia-nos, Senhor, para que o nosso pensamento esteja sempre em vibrações altas. Assim, nós nos aproximamos do bem e recebemos o bem. Que o teu amor nos direcione sempre, Senhor, em direção à luz. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e misericórdia. Seja feita a tua vontade, na terra e em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas quando formos capazes de perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair quando em tentações e livra-nos por caridade da prática do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, de Maria, a Mãe de Jesus, em nome de Chico Xavier, mentor desta casa, e todos os bons espíritos que aqui vêm nos auxiliar, nós vamos iniciar os trabalhos público-doutrinários nesta noite no Centro Espírita Chico Xavier. Que assim seja. Nós temos a alegria de receber a nossa amiga Magali, que vem lá da Praia do Rincão, lá do Sandálias do Pescador. A Magali vai trabalhar o tema Conhecer é Luz, Transformar é Libertação. Porque o conhecimento faz isso com a gente, né, Magali? Então, nós vamos vibrar em favor da nossa irmã, para que ela possa trazer aquilo que ela preparou, e a gente sabe que ela estuda, que ela prepara tudo com muito carinho. Seja bem-vinda e muito obrigada. Fique à vontade. Boa noite a todos. É com muita alegria, novamente, acho que é a segunda vez que eu venho aqui, né, Graça? Terceira? É com muita alegria que eu venho novamente a essa casa, a convite da Grace. E é sempre bom rever irmãos, por mais que a gente não lembre, né? Como? Ah, não tá pegando? Não estava ligado. Ah, tá. Eu estava falando sem microfone Gente, ligado. eu tô ainda gripadinha, da vossa ter que fazer minha força para sair um pouquinho. Mas bonita é eu falando com o microfone ligado, com uma voz delicada dessa. Como é que pode? Então, eu pedi para a espiritualidade, por favor, me dê voz para a noite, né? Fiz uns gargarejinhos, mas já tá saindo, né? Dá para entender. Então, gente, que possamos aproveitar, como a Grace falou, esse momento belíssimo, né? Que a espiritualidade sempre sabe que esse momento aqui é preparado com tanto amor, que tantos irmãos nossos também estão aqui para aprender, para nos esclarecer. Então, vamos estar receptíveis para tudo isso que aqui for exposto. A gente estuda um pouquinho do tema, a gente traz, mas todos nós somos aprendizes. Todos nós estamos aí no mesmo vagão, passando pelo mesmo trilho em direção à nossa perfeição. Então vamos tentar nos envolver nesse ambiente e aproveitar o máximo possível que aqui foi colocado e que eu possa ser bem clara nas minhas considerações que eu trouxe sobre esse tema. Se a gente for olhar o tema, a gente já consegue deduzir mais ou menos sobre o que eu trouxe. Conhecer é luz, transformar é libertação. Se eu conheço, é uma luz, transformar é a minha libertação. Eu estou falando do nosso Consolador. Estou falando da doutrina espírita. Quantos de nós aqui viemos atrás dos nossos porquês da vida? Porque eu, por exemplo, eu tinha vários porquês. Por que tanta desigualdade social?
Por que uns nascem na riqueza e outros nascem na pobreza? Por que uns nascem doentes e outros não? Por que há guerras em países e outros não? E esses porquês a gente vem trazendo. E daí tu vai, às vezes entra numa porta de uma certa religião, você recebe aquele conforto, aquele consolo, mas os seus porquês, aqueles pontos de interrogação continuam no seu ouvido. De alguma forma você é confortado, mas os pontos de interrogação ainda continuam. E a doutrina é esse ponto, é um ponto de luz. Se você conhece, ela é um ponto de luz na sua vida. Mas se você consegue estudar ela, a assimilar o que ela traz, a compreender essa chama divina que ela nos traz, você começa a se libertar. Libertar do quê? Desses tais porquês. Porque a doutrina, ela não dá ponto sem nó. Ela fecha todo o círculo das nossas dúvidas. E é só a gente querer buscar. Querer ter a vontade de buscar, ter a vontade de aprender. E quando a gente fala assim, vontade de aprender, não é assim, pega essa pilha de livro, vai para casa, vai estudar e vai se intelectualizar para tu aprender a doutrina, porque a doutrina você tem que estudar. Não é isso. A doutrina a gente tem que sentir. Ela tem que ser sentida no coração. Não tem quando sente no coração que toca a tua fibra lá da alma. Que quando você fala em doutrina espírita, que essa doutrina que eu carrego no meu coração e que eu sei que pode e transforma vidas e traz a libertação da alma, é essa doutrina que a gente tem que deixar ela florescer. E ela tem que ser transmitida com o quê? Com os olhos da nossa alma. Porque ela vem da nossa alma. Quem entende a doutrina, quem tem esse sentimento que pulsa as fibras do coração, é um sentimento que vem da alma. Porque só ela nos traz todos os nossos porquês. Daí a gente vem dizer que a doutrina, a gente fala, a doutrina é o nosso consolador prometido por Jesus. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, versículo 2 e 3, 6, versículo 2 e 3. Aonde chama lá, que é o Espírito de Verdade, que nos fala, uma mensagem dele de Paris, de 1860. Mas eu vou falar só o início, que está no Evangelho de João, 14, 15, 17 e 26. Que Jesus nos fala assim: se me amam, sigam os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que lhe envie um outro Consolador, que será o Espírito de Verdade. Vocês não reconhecerão, porque vocês não conhecem, mas ele estará dentre vós. E fará revelar todas as verdades, as que eu disse, as que eu ensinei, talvez não foram bem interpretadas ou as quais vocês esqueceram. Eu fiz uma compilação aqui do Evangelho de Mateus com o que está no Evangelho. Então, não é não é a doutrina. Se a gente for analisar tudo isso. Mas aí a pergunta, o questionamento é: quem é o Espírito de Verdade? Porque essa pergunta eu pesquisei bastante. Porque várias mensagens dão a impressão de ser Jesus. Mas outras mensagens não. De algumas obras não. Então podemos interpretar que se Jesus ia rogar ao Pai que enviasse um novo Consolador em seu nome, a gente pode interpretar que Jesus ele coordena essa falange. Ele coordena o nosso Consolador. Há vários espíritos junto com o Mestre para nos trazer essas mensagens de consolação. E ele é um deles.
Ele é o nosso governador do nosso orbe, a gente sabe, ele é nosso mestre, ele é nosso guia. Então não teria como ele ficar fora do nosso Consolador prometido, que é a terceira revelação. Sendo aqui a primeira, que é Moisés, a justiça, né? A segunda foi Jesus, que nos trouxe o amor. E a terceira, a doutrina dos Espíritos. Mas se a gente fala a doutrina dos Espíritos, é a terceira revelação, tá? Ela nos ensina todos os nossos porquês, ela nos tira todas essas dúvidas. Tá bom, Magali. Então, só a doutrina espírita está certa? As outras não? Porque a gente sabe que tem várias crenças. E quem estuda a doutrina, leva ela com as fibras do coração, como eu levo e acredito que muitos aqui levam, nós vamos dizer que as outras religiões estão erradas? Não. Vários porquês. Cada um tem o seu momento. Cada um está no seu estágio evolutivo. Segundo, Divaldo Franco nos disse que a melhor religião é aquele que faz a pessoa melhor. Não, ele não quis dizer que era a doutrina espírita. Allan Kardec também nos disse, fora do espiritismo não há salvação? O que ele falou? Fora da caridade não há salvação. Então, se há um meu irmão que frequenta a igreja A, B, C ou D, seja ela qual for, que tenha a conexão ao alto, que a religião é religare, em latim, reconectar com o alto, com Deus, com o Pai, com a espiritualidade, com Jesus, qualquer que seja, que faça essa ligação com o alto, que transforme a vida dessa pessoa, que alimente os anseios dela naquele momento, nessa existência, ou talvez nesse período da vida dela, que faça dela um ser humano melhor, para ela é a religião certa. Para ela. Eu posso responder por mim, por Magali. A religião certa para mim, Magali, é a doutrina espírita. Ela me traz todas as respostas de todos os meus porquês, de todas as outras que eu entrei e não recebia. De todos os pontos de interrogação que eu não recebia. Então a gente tem que dizer que está tudo bem. Está tudo bem, é o momento da pessoa, se faz bem, qual é o problema? Mesmo a gente sabendo que talvez não seja aquilo, mas está fazendo a pessoa feliz. Ela está indo com alegria, ela está se transformando numa pessoa melhor. Então a gente tem que incentivar, porque a doutrina ela não prega o proselitismo. A gente sabe disso, porque a doutrina é a doutrina de Jesus. E a doutrina de Jesus é o quê? É amor. Essa é a nossa doutrina. A doutrina do amor. Então Kardec, quando nos falou, fora da caridade não há salvação, ele nunca nos disse que fora do espiritismo não haveria salvação. E caridade, a gente sabe que caridade é amor. Mas como é que a gente faz essa caridade? Porque antigamente, para mim, caridade era entregar cestas, né? Era entregar o material. Essa palavra caridade soa para muitas pessoas ainda isso. A parte material. Não que não seja, e ela é muito importante, mas a caridade vai muito mais além disso. E a doutrina nos explica também. A caridade é o amor em ação. Olha que bonito isso. A caridade é o amor em ação. Independentemente se é a parte material ou se é a parte moral, que ela é a mais importante. E é a que mais faz falta no planeta. Que mais nos está escasso, porque a gente diz que não tem tempo. É a parte da caridade moral. O que é a parte moral? Eu dei a cesta lá no centro, eu ajudei, eu dei roupas que estavam necessitando. Mas o que falta mais eu dar então? Talvez o seu ouvido,
talvez o seu ombro, talvez uma escuta. E é isso que a gente tem mais dificuldade de dar. Porque a gente não tem tempo. Muitos de nós dizem que não tem tempo. A gente trabalha, a gente sabe que a nossa vida é corrida. O mundo materialista nos pede isso. Mas às vezes 10, 15 minutos é um tempo perdido, às vezes um pouco no celular, que a gente pode dar, às vezes, a um irmão que pede uma escuta, pede um desabafo, nem que seja até pelo telefone, mas às vezes atravessar uma rua. Essa caridade moral é aonde a gente exerce o nosso tempo. Ali, na material, a gente vai dar o nosso dinheiro com intenção, com a intenção do amor. Mas a moral, o que é? É a atenção com a intenção de dar o amor. E ela é a mais linda. É a caridade moral com a intenção de fornecer, de dar o amor. E essa caridade é a que nos traz mais satisfação, mais retorno moral para nós mesmos. É a caridade moral. Porque você vai receber, vamos dizer aqui de uma forma espiritual, a energia do bem que você vai transmitir para aquela pessoa. Essa é a caridade mais importante. Então não basta fazer só a caridade, basta o quê? A atenção no que você está fazendo e a intenção, das duas formas. Acho que deu para compreender, né? Vale a atenção e a intenção, independente se ela é material ou se ela é moral. Porque eu posso fazer uma escuta, dar uma atenção, fazer uma visita e querer algo em troca. Então o que vale é a intenção do coração. E a gente tem essa oportunidade, meus irmãos, de fazer ela todos os dias. Não tem dia para fazer. Jesus tinha dia para fazer caridade? Não. A gente pode fazer a caridade desde a hora que a gente acorda dentro do nosso lar até a hora que a gente vai dormir. A partir do momento que eu abro os meus olhos, eu posso já começar a praticar a caridade. Com os meus entes dentro do lar, quando eu saio na rua, quando eu encontro alguém que eu não conheço, porque dar bom dia para alguém que eu conheço é fácil. Mas quantos bons dias a gente dá para aqueles que a gente não conhece? Passando na rua, caminhando, andando de bicicleta, ou às vezes andando de carro com a janela aberta. Vocês já pararam para pensar que um bom dia pode mudar o dia todo de uma pessoa? Teve um certo caso que aconteceu comigo no Rincão, e isso me emocionou tanto que até hoje eu tenho essa florzinha lá em casa. Foi no início do ano. Eu amo flores, não arranco flores. Eu estava caminhando, saindo da farmácia, e tinha um senhorzinho, uma fofura, com um galho enorme de uma flor, que eu não sei o nome dessa flor, mas ela tem vários galhos com flores rosas. Enorme, nas costas. Quando eu vi aquilo, me deu um aperto no coração. Meu Deus do céu, esse homem arrancou essa flor. Ele estava numa esquina, numa rotatória principal da praia, e ele estava entregando florzinhas para as pessoas que passavam. E eu estava saindo da farmácia. E eu vi que passavam algumas pessoas, ele pegava florzinha, falava alguma coisa, entregava e a pessoa saía. E eu cheguei, né? Primeiro eu cheguei já com o coração palpitando, porque ele estava com aquele galho enorme com flor, né? Disse, meu Deus, de onde que ele tirou esse galho lindo? Daí ele assim, posso te dar uma flor? Daí eu assim, pode. Daí ele continuou, ele não deixou eu falar, porque eu ia perguntar de onde que ele tinha tirado o galho. Daí ele assim, sabe por que eu estou dando florzinhas? Porque o meu ano foi maravilhoso. E eu estou agradecendo a Deus por o meu ano ter sido maravilhoso e ter recebido tantas bênçãos nesse ano de 2025. Deus, daí me quebrou, né? Deus, pô, não vou falar da flor, né? Deixa a flor.
Daí eu peguei a florzinha e disse assim, que bom, mas eu posso lhe dar um abraço? Não tem quando a pessoa leva um choque? Ele fez assim. Ele pode. Eu peguei e abracei ele. E ele começou a chorar. Ele começou a chorar. E ele pegou... ele estava com várias flores no galho ainda. Ele pegou e colocou o galho nas costas, virou as costas e saiu. Isso eu compartilhei no nosso grupo de estudos e eles falaram que era aquilo ali que ele estava esperando. Era o abraço de alguém. Porque todos pegavam a florzinha e saíam. Mas na hora que eu falei para ele assim, você me deu uma flor, então eu posso te dar um abraço? E aquilo ali foi como se fosse um choque. E o olho dele encheu de lágrimas. E ele pegou o galho, botou nas costas e saiu e levou o resto das flores para casa. Eu acho que era aquilo ali que faltava para fechar. E então é esses pequenos detalhes, meus irmãos, que às vezes muda a vida das pessoas. Sorriso, um bom dia. Quem deu um bombom já num caixa de mercado para alguém? Para caixa. É uns 50. Talvez mude a vida toda de uma pessoa que trabalha 8 horas num caixa de supermercado. Um bombom de 1,50, se for dado de coração. Passa e diz assim, passa esse bombom, mas esse bombom é seu, para adoçar o seu dia. São gestos tão pequenos, e que foi isso que Jesus nos trouxe. É o amor em ação. É ver os nossos irmãos como nossos irmãos mesmos. Nós somos uma família. Não é julgar pela roupa, julgar por títulos, julgar porque é um caixa, julgar porque está na esquina, julgar porque é o presidente. Nós estamos todos iguais, lá em cima, no nosso lar, que é verdadeiro. Lá não existe isso. Lá somos todos iguais. Lá nós somos o que nós carregamos aqui, no nosso coração. Nada mais e nada menos. A partir do momento que nós deixamos essa terra, que a gente sabe que é uma estação só desse vagão que a gente vai sair daqui exatamente como nós somos. Como nós somos. Então, isso é muito importante a gente pensar. Como eu quero sair daqui? O que eu quero levar na minha bagagem? Vamos continuar então com a doutrina. Então aqui até eu estava sentada ali, estava passando que já, então vou só dar pincelada, porque eu vi que passa aqui no telãozinho de vocês tudo. Ela se baseia em 3 aspectos. Ela não é somente uma religião, ela nos traz uma base, que é um tríplice aspecto. Ela tem a filosofia. Vou filosofar. Não, gente, não vou filosofar nada. Vamos fazer uma coisa mais simples, né? Filosofar é tirar aqueles nossos porquês. É aquele beabá mastigado que a gente precisa, né? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu vim aqui só para crescer, para estudar, para casar, para ter filho, para arrumar um bom emprego, para ter uma casa, um carro, viver 70, 80, 90 anos, depois ir embora e não tem mais nada além disso? A filosofia nos traz que não é. É importante? Por que é importante? A doutrina também nos traz. Tudo isso são ferramentas. Ferramentas para quê? Para me evoluir. Tudo que vai acontecendo na minha existência de agora é tudo um planejamento que foi feito já lá na minha morada, na nossa morada. É um planejamento reencarnatório que eu trago comigo, que eu vou estudar, vou casar, vou ter filhos. Claro, tenho o meu livre-arbítrio, que às vezes eu posso até cair ali numa pocinha, torcer às vezes meu pé, mas às vezes eu volto para o meu caminho certo. Mas faz tudo parte do nosso do projeto reencarnatório. Está tudo lá gravadinho. Então nada é por acaso. Isso tudo que acontece na nossa vida são ferramentas que é colocado no nosso caminho para a nossa evolução. Joana já disse isso para Divaldo. Quando Divaldo estava lá no início, quando começou a psicografar, ela disse para ele: quando chegares ao final da sua jornada, no último dia da sua existência aqui na Terra, ao olhares para trás, tu verás que tudo que foi colocado no seu caminho, todas as pessoas, todos os acontecimentos, todos os sofrimentos,
foram para te amadurecer como espírito. E nada era você contra os outros. Era tudo você contra você mesmo. Isso quer dizer, nós contra nós mesmos. A luta é conosco mesmo e não é com mais ninguém. Porque nós somos espíritos únicos. Nós somos espíritos individuais, únicos, e não dependemos de ninguém para evoluir. Nem de filho, nem de cônjuge, nem com quem mora conosco, de ninguém. Porque a evolução depende só de nós mesmos, só da nossa vontade, que ela é única. Basta a gente querer. Então tem a filosofia, tem a ciência, que ela vai nos trazer os aspectos dessa comunicação do plano material com o plano espiritual. Essa é a parte da ciência, que vai nos trazer aí todo o estudo do magnetismo, dos fluidos, das vibrações, do intercâmbio mediúnico e o que mais? Que é mais importante, que nos interessa? A influência que os espíritos fazem em nossa vida. Isso é muito importante. Como nos disse Paulo de Tarso, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E é bom a gente pegar essa frase de Paulo e colocar dentro da bolsa ou dentro da carteira e levar sempre com a gente, sabia? Porque tudo que nós pensamos, tudo que nós vibramos, atrai. E agora, o que eu quero trazer comigo? O que eu quero que venha junto na minha vivência, no meu dia? Como é que eu quero acordar? Como é que eu quero ir para o trabalho? Porque a gente sabe que a partir do momento que eu saio da minha porta, por mais que meu lar esteja protegido, com o meu evangelho no lar, né, com boas energias, a partir do momento que eu saio da minha porta fora, eu já pego uma psicosfera carregada. Com vários pensamentos interligados, com várias energias. E aonde que tem que estar a minha energia para me não sobrecarregar? E aonde, quem eu quero que esteja comigo, do meu lado? E aí que está a nuvem de testemunhas. O que eu quero? O que eu penso? O que eu vibro? O que eu desejo? O que eu almejo? O que pulsa no meu coração? E por aí você vai saber quem está ao seu lado. O que eu desejo para os outros? Como eu vou agir com os outros? Está aí as pessoas que vão estar ao seu lado. Os espíritos que vão estar ao seu lado. É o sentimento de cada um que carrega no coração. Se eu sou de uma forma, estarei com os afins comigo. Todos que pensam iguais a mim. Com os mesmos desejos, as mesmas ambições, os mesmos desejos para uma vida futura, uma vida melhor, a vontade de ser uma pessoa melhor. Eles estarão comigo para auxiliar também. Então, esse é o estudo científico, né? Ele traz daí através, eu estava até lendo que trouxe até a mesma frase, né? É através do estudo de todos os fatos, observações, esse é o aspecto científico, e é tudo baseado na razão. Não tem nada ali colocado por acaso, é tudo baseado com a razão. E tem o último alicerce que não poderia ficar de fora, que é onde a gente traz Jesus. Mas porque a gente fala assim, mas por que a doutrina traz Jesus? Traz tanto Jesus? Porque ele é o nosso mestre. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso modelo. Para chegar à perfeição, nós temos que seguir o modelo. Na pergunta 625, Kardec perguntou, qual é o modelo que Deus forneceu mais perfeito na Terra? Eles falaram, Jesus. Se a gente tem que ter um modelo para chegar à perfeição que todos aqui nós estaremos, seguimos então Jesus. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia. E aqui
nesse livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o livro do coração. É o livro que traz a moral dele. E que é através deste livro que a gente consegue ser pessoas melhores e nos transformar e seguir o nosso caminho. Ele, nosso mestre, ele já está em outro patamar, a gente sabe, mas ele também passou. E quando a gente erra, Jesus, ele olha para a gente, não fala assim para nós assim, poxa vida, de novo, Magali, de novo tu errou. Pois tanto que tu estuda, tu foi lá e errou de novo. Ele olha assim, oh minha filha, oh minha irmã querida, eu sei que tu estás aprendendo ainda. Tu é apenas ainda uma criança espiritual. Jesus olha para nós com um olhar compadecido. Ele olha para nós com um olhar de compaixão. E Jesus não é aquele Jesus, a gente não pode pensar naquele Jesus de 2026 anos atrás. Aquele Jesus para adorar. Aquele Jesus que está lá no alto. Aquele Jesus que está numa cruz ou que está num altar. Não. Jesus está aqui. Jesus está ali. Jesus está aqui. Jesus está na nossa casa. Basta a gente querer. Jesus é nosso amigo. Ele é nosso irmão, irmão maior, irmão celestial. E quando a gente faz as nossas besteiras, ele olha para nós com um olhar de amor. Porque ele sabe qual é o patamar que ele está e ele sabe aonde nós estamos. Vamos dar um exemplo assim, bem simples assim. É como ele fosse o nosso irmão mais velho e a gente fosse bebê. Ele chega para nós com um prato de comida, entrega para nós. E a gente pega o prato de comida e faz assim, joga na parede. Ele vai ficar brabo com a gente? Não vai mais gostar da gente? O que uma mãe e um pai faz nessas horas? A criança está aprendendo. Vai dizer assim, problema, vamos limpar aqui. Eu sei que daqui a pouco tu vai comer de garfo e faca bem certinho. Bem certinho. E é esse o Jesus. Esse é o nosso querido e amado mestre, e que nos trouxe tanta coisa. E basta a gente querer, mas a gente fala assim, mas a gente vive num mundo tão difícil, né? Como é que a gente vai melhorar, mesmo tendo a doutrina, mesmo a gente aprendendo, estudando tanto, mesmo a gente frequentando o estudo, eu não consigo ter essa doutrina na minha fibra. Até entendo assim que eu tenho que melhorar, mas a primeira coisa que acontece, eu já chuto os baldes, não quero nem saber. Por quê? Será que é difícil? Primeiro, eu falei lá no início, cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu despertar. Segundo, às vezes é falta de vontade. Às vezes a gente lê, entende, mas às vezes a gente não tem aquela vontade. Ah, mas é difícil. Não. Lá na questão 909, nem vou olhar porque é 909. Kardec pergunta assim, qual o meio mais prático e eficaz de um homem melhorar e resistir à atração do mal e melhorar-se ainda nessa existência? E os espíritos respondem, conheça-te a ti mesmo. Mas essa pergunta a gente já sabe. Tem como melhorar, fazer ela mais fácil de a gente entender? E eles respondem assim, o que vocês têm que fazer é mais ou menos as palavras. É ter somente vontade. As atitudes que vocês têm que fazer são insignificantes. O que lhes faltam é vontade. Eles respondem bem assim. E depois eles falam ainda. Quão pouco dentro de vós fazem esforços. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está confortável como a gente vive. Eu sei um pouquinho, eu melhorei um pouquinho, mas para mim tá bom, eu continuo assim. Para mim tá bom assim. Mas não. Mas eu digo uma coisa, a doutrina, ela nos traz tudo. Ela fecha os círculos, ela não dá ponto sem nó,
ela não nos exige nada, mas ela espera de nós. Ela espera que sejamos melhores, ela espera que nós sejamos um pouco de luz. Jesus pediu, né? Que nós sejamos a luz do mundo, o sal da terra. Fazer a luz, fazer a diferença na vida das pessoas. Por mais que sejamos uma pessoa, se cada um achar que eu sozinha não faço a diferença, nós nunca mudaremos esse mundo. Então, se cada um fizer a sua parte, ser um pouquinho da luz na vida de alguém e fazer a diferença, ser a diferença na vida da pessoa, dar aquele sabor que é o sal que dá, juntos a gente vai transformar esse mundo por um mundo melhor. E se nós formos pensarmos, como a gente faz muita besteira e joga muito prato no chão ainda, a gente está mais perto do mundo primitivo do que o mundo celestial, mundo divino. Porque a gente está na segunda categoria, se a gente for olhar a escala dos mundos. Então a gente agora que está indo para a terceira, que é a regeneração. Então a gente tem que ter o máximo dessa vigilância, orar e vigiar o tempo todo, trazer esse Jesus. Esse Jesus está aqui, meus irmãos. Vamos pegar a cartilha dele. Vamos roubar a cola. Porque se a doutrina é ferramenta, se a nossa existência é aqui, são ferramentas para a nossa evolução, é só pegar a cola. O que eu errei? Pega aqui, vamos acertar. Nós estamos no caminho. Se nós quisermos retornar e viver no mundo de regeneração, aqui está a cartilha. E a doutrina nos ensina isso. E nós somos privilegiados de ter essa doutrina, a qual Jesus nos prometeu. Eu sempre digo que a doutrina, ela não muda o modo de viver da gente, porque o modo de viver vai ser sempre o mesmo. Porque está escrito lá, nós deixamos escritos, como a gente ia passar esta existência agora. Deixamos um planejamento lá. Mas eu digo que a doutrina espírita, conhecer ela é uma luz, mas ela nos transforma e nos liberta. E ela nos traz um jeito diferente de caminhar. Porque viver eu vou ter que viver. Mas o modo da gente caminhar nessas dificuldades que vai mudar. Porque eu vou ter que olhar o quê? Eu vou ter que olhar um pouquinho com mais sensibilidade, com um olhar mais espiritual. Porque a gente às vezes esquece que é espírito. Muitas vezes a gente esquece que é um espírito imortal. E acha que eu sou a Magali, a Grace acha que é a Grace, a gente não acha a Grace. A gente esquece. Esquece que essa vida aqui é tão passageira, tão rápida, como a velocidade de um pingo de água, um pingo de chuva no oceano. Joana de Anjos nos disse. E se a gente levar essa frase, a vida que nós estamos agora é a velocidade de uma gota de chuva, num pingo de gota de chuva no oceano, todos os nossos problemas que nós passamos agora vão ser mais leves e mais suaves. A gente vai levar a vida com mais leveza. A gente sabe que não é fácil, mas é muito mais difícil se nós não estivéssemos aqui. Agora nós estamos aqui com essa oportunidade. E eu trouxe uma musiquinha, Graça. Tu gosta de levar a música lá, né? E tu sabe que eu gosto de botar a música lá também, né? Eu sei. Eu trouxe uma, que é a prece do Consolador. Eu não sei se vai ficar bom nas redes sociais. Ah, sim, boa ideia. Eu boto onde, né, Graça? Aqui. Na caixinha. Sim, tá ótimo. Pai, Deus promotor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno sou, mas seu amor me deu a chance de poder
estão, que eu jamais esqueça o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina no meu coração. Linda de viver. Linda de viver essa música, não é? Linda. Que bom. Nós agradecemos muito a Magali por estar aqui conosco, por nos trazer toda essa esperança de algo melhor, entendendo que a responsabilidade nossa é muito grande. E quanto mais nós soubermos, maior será a nossa responsabilidade. Tá aí. Andiamo ragazzi. Andiamo ragazzi. Isso aí. Que bom, né? Só passar uma prece de Caritas para mim. Com esse pensamento de responsabilidade, da importância do conhecimento, da importância de levar a doutrina de Jesus àqueles que nos cercam, nós vamos neste momento nos unir em prece. Vamos trabalhar o nosso amor enviando, irradiando esse amor com a ajuda da espiritualidade amiga aqui presente. Aquelas pessoas que em noites frias estão sozinhas, sem agasalho, porque não tem um lar, ou porque no seu lar não tem recursos para poder se aquecer. Vamos imaginar que a nossa vibração ela seja uma fonte de calor e que ela seja levada principalmente a crianças e idosos, cujas necessidades são maiores que nós. Vamos rogar, vamos enviar a nossa irradiação para todas aquelas pessoas cuja solidão é tão grande que a depressão lhes domina, lhes impede de seguir em frente, entendendo que a depressão ela é como um poço, onde nós nos colocamos e de onde só vamos sair com o auxílio daqueles que estão próximos a nós. Vamos enviar a nossa irradiação, o nosso amor às crianças. Criança não é futuro, criança é presente. Vamos enviar as crianças das nossas famílias,
dos nossos amigos, pedindo proteção para que elas recebam esta energia de amor e se sintam fortalecidos na caminhada. Vamos pedir esta proteção para as casas espíritas, para as casas de oração, para cada um de nós que se propõe a auxiliar, para que envolvidos nesta energia de amor nos sintamos fortalecidos, amparados, enriquecidos com o amor que vem de Jesus. Através da prece de Cáritas, a nossa irradiação chegará a cada ponto que necessita e onde está o nosso pensamento. Vamos também enviar a nossa irradiação àquelas pessoas cujos nomes estão na nossa caixa de orações, que está lá na entrada da porta, lá na entrada do salão, porque são muitos os necessitados. Ah, mas tem alguém que eu não coloquei o nome, não tem problema. Visualize essa pessoa, pense nessa pessoa, para que os bons espíritos possam também auxiliar esses irmãos. Vamos enviar então a nossa irradiação. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita que os espíritos consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Muito obrigada. Que assim seja. Agora, meus irmãos, ainda unidos em oração, nós vamos rogar pela fluidificação das águas, pela magnetização das águas, para que elas se tornem o remédio de que necessitamos. As águas que estão lá sobre a mesa, lá na entrada do salão, as águas que serão servidas agora no momento do passe, para que realmente elas se tornem um remédio a todos aqueles que fizerem uso. Façamos a nossa prece íntima. Pai nosso que estais nos céus, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso mestre, amigo, nosso modelo e guia, em nome de Maria, a mãe de Jesus, em nome de Chico Xavier, mentor desta casa, em
Nós vamos então encerrar os trabalhos da noite na sua primeira parte. Sigamos em paz, que assim seja.